A compreensão do ID é muito importante nas nossas vidas. Precisamos entender o nosso papel, a nossa responsabilidade, entender por que nós fomos chamados. Nós temos que compreender que não se trata de um processo de formar prosélitos, mas de ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus. Viver segundo a justiça de Deus, conforme as virtudes de Deus, entender a obra de Deus em nossas vidas. É disto que nós estamos falando. Não é simplesmente de trazer pessoas para a nossa congregação, pois não é disto que fala o reino de Deus, não é sobre isso que Jesus ensinou. Ele nos chama para sermos seus imitadores, cumprirmos a sua vontade, praticarmos o ID, ou seja, irmos por todo o mundo, a todos os lugares, em todos os lugares, inclusive onde nós vivemos, e ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Pedro é uma pessoa que fez isso. Lá em Atos, no capítulo 9, 32 e 33, nós vemos Pedro fazendo esse tipo de coisa, ou seja, praticando o ID. Diz assim: Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e que fazia 8 anos que não saía da cama. Ou seja, o que é importante? Primeiro, ele curou essa pessoa, tudo, mas ele saiu. Ele saiu de seu lugar e foi até onde estava o povo de Deus também. E nesse caso, especificamente a Lida, e tiveram outras cidades ali perto aonde ele foi. Mas a questão que a gente precisa entender é essa: precisamos praticar o ID no nosso dia a dia. A grande missão que Jesus nos chamou para vivermos implica em falarmos acerca do reino, ensinarmos acerca do reino, fazermos as pessoas, ou seja, levarmos as pessoas à maturidade, a entender o processo de Deus e a viver o reino de Deus na terra. Algo que está expresso na oração do Pai Nosso, quando pedimos que se faça a vontade do Pai na terra como nos céus. E quem é responsável por cumprir essa vontade? Nós, seus filhos, aqueles que compreendem a sua vontade, que tiveram o entendimento iluminado e que se sujeitaram ao Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos entender que se trata de uma maneira de viver. Não se trata de religião. Não se trata de qualquer ato religioso. Não é um momento da nossa vida. Não está relacionado a trazer pessoas para a nossa igreja para que elas pratiquem a nossa liturgia, para que elas usem os nossos clichês, mas para levarmos elas ao conhecimento do Pai. É isso de que trata o ID: ensinar às pessoas todas as coisas que aprendemos do Senhor Jesus. Por isso precisamos conhecer as Escrituras, conhecer as virtudes de Deus, compreender como Ele quer que nós vivamos e assim vivermos no mundo. Que a gente possa entender, compreender e nos sujeitarmos a essa vontade como filhos, como instrumentos da justiça de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.